sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Nutri. Hoje eu tenho a honra de ter comigo aqui nos estúdios da NBT um endocrinologista que é referência no nosso estado, Dr. José Américo. Dr. José, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença, por ter aceitado o nosso convite e principalmente por nós abordarmos hoje um tema que é de extrema relevância para a sociedade mundial e, em particular, a nossa sociedade brasileira, que é a obesidade e o diabetes. Doutor José, muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigado também ao convite. E nós gostaríamos hoje de fazer uma conversa muito esclarecedora a respeito desses dois temas que são muito importantes. Haja vista a incidência de pessoas com obesidade no nosso estado e no mundo, né, por que não dizer assim também, e pessoas com diabetes. E principalmente porque muitas pessoas que possuem diabetes nem têm conhecimento que possuem essa doença. Isso é muito importante. Certo. Doutor Américo, em primeiro lugar, a obesidade, a gente vê que há um aumento muito grande nos últimos anos. A prevalência da obesidade no Brasil, o senhor acredita que se deve a quê esse aumento alarmante nos índices de obesidade? As pesquisas mostram que a partir do final do século passado, digamos assim, no início dos anos 2000, houve o chamado boom da obesidade, principalmente no nosso país. Isso está muito relacionado às mudanças de hábitos alimentares que todos nós vimos na prática, a dificuldade de fazer atividade física, a diminuição da atividade cotidiana, inclusive. Hoje em dia tudo se faz sentado, a maioria das atividades laborais e corriqueiras, e principalmente a alimentação, que ela está muito diferente do que era no passado. Então, desde crianças, hoje em dia é muito difícil você ver até crianças com peso normal. A maioria da população realmente está com sobrepeso. Mais de 60% da população brasileira já está em sobrepeso e cerca de 30% a 40% já tem um diagnóstico estabelecido de obesidade. Certo. O senhor falou agora do sobrepeso. De uma forma didática, para que o nosso telespectador consiga entender, qual é a diferença, como a gente consegue fazer o diagnóstico? O endocrinologista é o médico responsável por dar o diagnóstico da obesidade, né? Não que outros profissionais não o façam, mas o endocrinologista é o que bate o martelo da obesidade. Qual a diferença do sobrepeso para a obesidade? Como a gente consegue perceber que limite ali, até onde eu estou com sobrepeso, a partir daquele limite já começo a dizer que não, você está obeso? Na verdade, isso é uma classificação didática, né? O indivíduo ele tem a sua altura e o seu peso. Então, você pega o peso da pessoa, divide pela altura ao quadrado, em metros, e você vai classificar uma das maneiras através do índice de massa corpórea. Então, o indivíduo que tem até 24,9 é considerado com peso adequado. Acima desse valor de 25 a 29,9 chamamos de sobrepeso, e acima de 30 o indivíduo é classificado como obesidade. Mas mais importante do que essa classificação, hoje em dia se dá mais atenção inclusive à distribuição da gordura corporal. A gordura, quando localizada no interior do abdômen, é chamada gordura visceral, que é muito fácil até de medir em casa, de maneira simples, com uma fita métrica. Se você colocar uma fita métrica ao redor da cintura, para homens com cinturas acima de 104 centímetros e mulheres acima de 84, já é classificada como uma excessiva quantidade de gordura intraabdominal. Essa gordura intraabdominal, ela está muito relacionada às possíveis complicações da obesidade. Então, mais do que o peso, a distribuição de gordura hoje em dia é muito levada em conta. Até porque, doutor, tem muitos pacientes que chegam no consultório e se nós formos levar só o índice de massa corporal, que é o IMC, como referência, tem pacientes que são pesados, mas tem muito músculo, né? Se nós formos avaliar só o IMC. Então, no consultório, no meu consultório, por exemplo, eu uso o IMC. Tem outros aparatos que a gente consegue usar, a bioimpedância, mas que tem suas limitações também, mas o diagnóstico é muito, é linkado. Aí a circunferência de cintura realmente é um parâmetro bem fidedigno que a gente consegue bater o martelo. Agora, eu percebo que
de uns tempos para cá, a minha primeira especialização foi em oncologia. Então, a minha intenção, a princípio, era tratar pacientes oncológicos. Continuo tratando. Entretanto, a gente percebe que a maioria, eu digo no meu consultório, 90% das pessoas que me procuram é pela obesidade. Então, e principalmente mulheres. Principalmente, um grande número de mulheres com obesidade. E a gente sabe que a obesidade está muito relacionada, ela é uma... A princípio, o senhor considera a obesidade uma doença? Ela é considerada uma doença? Porque muitas pessoas chegam comigo e falam, Michele, a obesidade é uma doença ou é o descuido? A pessoa desleixou? Do seu ponto de vista, o senhor atribui a obesidade a uma doença? Sim, a obesidade ela é uma doença. Já há muito tempo já se deixou de considerar apenas como um descuido da pessoa. Existem dois tipos de tecido adiposo no nosso corpo. Um tecido adiposo que fica na superfície do corpo, que é muito comum em mulheres durante a fase ainda que estão menstruando, que o hormônio feminino leva a gordura para a região superficial. E existe o tecido adiposo intraabdominal, que fica nas vísceras. Esse tecido adiposo intraabdominal, que é mais comum, inclusive, no sexo masculino, ele é um tecido que causa muitos problemas. Quando o organismo acumula gordura a ponto de não mais conseguir guardar esse excesso de gordura no seu tecido normal, que é o tecido superficial, as vísceras começam a se encher de gordura. Então, acumula gordura no interior do fígado, acumula gordura nos intestinos, no pâncreas e inclusive no coração. Então, essa gordura visceral, ela é uma gordura extremamente inflamada, libera substâncias químicas inflamatórias que vão levar a uma série de desfechos inadequados. Problemas no coração, problemas de pressão, aterosclerose, que é a gordura no sangue, e inclusive cânceres. Muitos cânceres estão mais presentes em indivíduos obesos. Por exemplo, em mulheres, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de intestino. Então, tem várias doenças oncológicas que estão linkadas à obesidade. E é muito comum, inclusive, as pessoas fazerem ultrassons de abdômen e virem com o diagnóstico de uma esteatose hepática, uma gordura no fígado. Infelizmente, muitos profissionais e muitas pessoas acham que aquilo é apenas uma gordurinha. Na verdade, quando você vê a gordura no fígado, você está vendo todo um aspecto de doença, que essa gordura está espalhada em todo o organismo da pessoa. É como eu falo para alguns pacientes, que se já na nossa região é muito comum, pacientes mais velhos, matarem animais gordos para consumo. Então, quando a gente mata um animal gordo, que a gente abre o interior do abdômen e vê aquele monte de gordura, aquilo é a esteatose. Ou seja, quando nós engordamos, nós ficamos do mesmo jeito também, com toda aquela gordura dentro dos órgãos da gente. A gente percebe que, com o avanço das redes sociais, tem muita informação, mas prevalece também muita desinformação. E hoje tem um movimento nas redes sociais da aceitação do corpo, meio que, em alguns momentos, até uma romantização do corpo obeso. Ah, meu corpo, minhas regras, aqueles lemas que são muito recorrentes em rede social. Ah, não pode falar sobre a pessoa obesa, não pode dizer que é uma doença porque tem o estigma por trás da obesidade, não pode dizer que é desleixo porque machuca o ego da pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fala de obesidade, porque é uma doença, sim, né, que envolve vários fatores, é uma doença multifatorial que envolve questões genéticas, envolve questões psicológicas, sociais, econômicas, e que a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com a obesidade, porque é um tema realmente muito sensível. Então, eu percebo no consultório resistência de alguns pacientes quando falam que, eu falo, olha, a minha conduta realmente é parecida com a sua, eu acredito, e assim, corroborada pela OMS e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é realmente uma doença e que a gente precisa tratar com uma equipe multiprofissional. Entretanto, eu percebo que tem algumas pessoas que sempre usam um jargão, não, eu estou gordinho, entre aspas, mas os meus exames estão ok, os exames de sangue estão ok. Doutor Américo, existe o obeso saudável ou isso é um mito?
Então, quando a gente fala em obeso sem complicações, isso vai ser relacionado à distribuição de gordura desse indivíduo. Quando o indivíduo está com IMC de obesidade, mas, como você falou, ele tem uma boa massa muscular, ele tem uma distribuição de gordura que não é precisamente intraabdominal, mas externa, principalmente em mulheres, muitas das vezes, de fato, você não vai ter uma doença associada. Doenças cardíacas, diabetes, hipertensão. Lógico que você não pode esquecer das doenças osteoarticulares. Indivíduos pesados eles vão ter problemas, sim, articulares, joelho, tornozelo, coluna lombar. Mas quando a distribuição de gordura é intraabdominal, muitas das vezes nós temos até pacientes que não fecham critérios de obesidade por IMC. Mas pela gordura intraabdominal, eles acabam desenvolvendo uma série de doenças. É aquele indivíduo que tem uma perna fina, um braço fino e uma gordura abdominal saliente. E algumas pessoas, inclusive, têm distribuições genéticas dessa gordura, que vai mais para a região central do corpo. Então, o tecido gorduroso é sim intraabdominal, ele é um tecido inflamado. E isso vai levar às complicações a longo prazo. Não significa, então, que a pessoa que hoje está obesa e que tem os exames laboratoriais sem alterações, não significa que daqui a mais um ano, 2 anos, vai continuar desse jeito. Não. Porque, conforme nós falamos, o tecido gorduroso é um tecido que provoca uma inflamação crônica. A inflamação crônica de baixa intensidade, mas persistente. Isso vai levar a todas as alterações ateroscleróticas, problemas cardíacos, hipertensão. Então, você sempre vai estar sujeito a ter todas essas complicações, inclusive cânceres. Né? Sim. Doutor Américo, quais são os fatores que contribuem para o aumento da obesidade? Além da questão genética, a gente vê famílias que o avô é obeso, o pai é obeso, o tio é obeso, é uma família de pessoas obesas. Então, a gente não pode negar que a genética realmente é um fator muito prevalente na contribuição da obesidade. Tirando a genética, os maus hábitos alimentares que o senhor já falou, o sedentarismo, tem outras questões hoje, o trabalho também, né, que hoje a gente consegue trabalhar o dia inteiro sentado e com um clique a gente pede a nossa comida pelo iFood, por esses aplicativos de entrega. Então, tudo é muito fácil hoje, né? Conforme o senhor falou ainda há pouco. Tirando essas questões, tem outras questões que a gente considera... O que mudou realmente foi o nosso estilo de vida. Existem pessoas, como você falou, que são geneticamente predispostas a ganharem peso. São pessoas que têm, pela sua própria genética, uma habilidade maior de guardar gordura no corpo. Isso se torna até, em aspectos de antepassados, seria uma vantagem biológica você conseguir guardar gordura. Falando isso há muitos milhares de anos atrás, quando nós não tínhamos comida em abundância ou fácil acesso. Então essas pessoas tinham uma vantagem biológica de conseguir reter nutrientes no seu corpo. Só que o que é que mudou bastante nas últimas décadas? O nosso tipo de alimentação, alimentos cada vez mais calóricos, densidade alimentar muito grande, o acesso à comida ficou mais fácil. Na época de colégio, há 40, 50 anos, não existia nem cantina nos colégios, as crianças não tinham muito acesso, e o que você comia era fruta praticamente, eram os alimentos feitos em casa. E hoje você tem cada vez mais alimentos industrializados, de mais fácil acesso, cada vez mais barato, pessoas que realmente são cada vez mais sedentárias, e os hábitos sociais. Você vê que famílias de pessoas obesas, além de terem a parte genética, também tem mais encontros sociais, tem todo um costume que vai levar realmente ao problema da obesidade. Assim como você tem famílias também de pessoas que não ganham peso. Tem pessoas que têm dificuldade de reter gordura no seu corpo. Já é o contrário. Às vezes se torna até um problema, pessoas muito magras, né, que procuram também para tentar ganhar um pouco de peso. Mas o contexto que nós vivemos hoje realmente facilita muito que as pessoas adquiram cada vez mais gordura no corpo.
O estresse também do dia a dia, estresse, né, as doenças psiquiátricas também, Isso. Ansiedade, depressão. A própria obesidade, ela pode levar a quadros de depressão, ansiedade, e o contrário também é verdadeiro, ou seja, quando se vai tratar o paciente, tem que ver todos esses aspectos, não só a parte física do indivíduo, mas como os aspectos emocionais também dessa doença. Então, o tratamento não tem jeito, é com ajuda psicológica, um educador físico, um endocrinologista, muitas vezes o médico psiquiatra, o profissional da nutrição. E hoje em dia as medicações. Isso. Nós estamos numa era de medicações que até então, até poucos anos, não se existiam. Medicações com tanta potência e segurança para se tratar a obesidade. Se formos ver a história do tratamento da obesidade com medicações, ela foi uma história com muito percalços ao longo das medicações que foram surgindo. Então, medicações que hoje não existem mais, derivados de anfetamina, que davam problemas cardíacos, ansiedade. A sibutramina ainda existe no Brasil, mas é muito pouco utilizada hoje em dia. Porque você tem uma limitação de uso, de idade, de complicações, de comorbidades que essa pessoa possa ter, hipertensão, por exemplo, limita um pouco a utilização. E já hoje, com essas medicações análogas de GLP-1, que são as famosas canetas, né, elas não são só para tratar obesidade, na verdade são medicações para tratar diabetes. Não sei se você conhece a história dessas medicações. Em 2005 foi quando a farmacêutica Lilly lançou o primeiro análogo, a primeira caneta, no caso, que era um remédio chamado Byetta. Era um remédio que era para tratar diabetes, era utilizado 1 a 2 vezes por dia, inclusive, e essa medicação começou a ter efeitos muito grandes no peso das pessoas. Em 2005, por volta de 2015, vieram novos análogos já com tratamento começando a direcionar para a obesidade. E hoje nós temos esse boom de medicações que ajudam tanto no tratamento do diabetes como no tratamento da obesidade. Certo. Doutor, vamos só fazer uma pequena pausa. Vamos continuar no próximo bloco falando sobre as canetas emagrecedoras. Continue aqui conosco, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o programa. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre as canetas emagrecedoras. Doutor Américo, a síndrome metabólica, que a gente ouve muito falar, inclusive em consultório, e muitos pacientes, muitos telespectadores também podem ter essa dúvida. O que é a síndrome metabólica? As canetas, elas ajudam a tratar a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é uma junção de alterações laboratoriais e físicas que aumentam o risco de doenças cardíacas nesses pacientes. Foi visto no passado que pacientes obesos, eles tinham maior risco de doenças cardiovasculares. Então, foi-se procurar o que estaria ligando essas alterações. Então, o que é considerado síndrome metabólica? É o indivíduo que tem obesidade associada a pelo menos outros 3 fatores, que podem ser um HDL baixo, que é o chamado colesterol bom, o indivíduo que tem hipertensão arterial e alterações na glicose, desde o chamado pré-diabetes até a própria diabetes. Quando o indivíduo junta essas alterações, ele tem a chamada síndrome metabólica, que na verdade é um fator que vai aumentar o risco de doenças cardíacas. Ou seja, eu tenho que ter a obesidade como pano de fundo para ter todas essas alterações. Aí se chama síndrome metabólica. Certo. E então o senhor falou ainda há pouco que as canetas, o Mounjaro, que hoje é o que mais está em moda, é o que mais se fala hoje em dia, anteriormente o Ozempic, que a gente já não ouve tanto, mas que ainda... É bastante prescrito também. Pois, então, essas medicações, elas a princípio, elas foram estudadas e eram para ser utilizadas com pacientes diabéticos. Diabéticos, correto. E aí a gente percebeu os benefícios para a obesidade. Na verdade, diabetes tipo 2 e obesidade, elas são doenças que estão linkadas. Né? A obesidade, nos pacientes que são predispostos a diabetes do tipo 2, eles acabam desenvolvendo quando ganham peso. Então, as medicações, do ponto de vista de tratar o diabetes, que vão ser os mesmos mecanismos que vão tratar a obesidade, essas drogas conseguem diminuir a fome, elas vão no cérebro realmente diminuir a fome desses pacientes, diminui a ansiedade,
elas mexem no sistema de recompensa do cérebro, então o paciente acaba não tendo mais tanto prazer na comida. O que é interessante também que ela também está sendo mostrada que outros vícios, por exemplo, tabagismo, álcool e até vícios que não são ligados à alimentação, também diminuem quando utilizamos esse tipo de canetas. Elas são também utilizadas na psiquiatria com essa finalidade. E no corpo, elas diminuem a velocidade com que o estômago esvazia e o trânsito intestinal. Isso, para o diabetes, faz com que a comida a ser absorvida mais lentamente dá picos de glicose menor. E, ao mesmo tempo, por ficar mais tempo no intestino e no estômago, o indivíduo se sente mais saciado, então ele acaba comendo menos. Fora isso, essas medicações elas vão ter os efeitos metabólicos em outros locais. Elas conseguem retirar a gordura do fígado, são remédios para esteatose hepática. Elas conseguem melhorar o perfil metabólico da pessoa, uma vez que vai diminuir a gordura intraabdominal, então vai melhorar o colesterol, o triglicerídeo, a pressão, a glicose. Acompanhando esses estudos, foram vistos também que elas acabam utilizando em outros fatores. Por exemplo, hoje, essas medicações também são utilizadas na cardiologia para diminuição de morte cardiovascular. Indivíduos com insuficiência cardíaca, por exemplo, essas medicações já fazem parte do arsenal terapêutico da insuficiência cardíaca, foram vistos que os pacientes tinham uma mortalidade menor, então já faz parte também. Melhora dores articulares, interessante que como elas são drogas anti-inflamatórias também, e esses receptores dessas medicações estão espalhados no corpo inteiro, muito antes do paciente perder peso, ele já consegue melhorar as dores articulares, ou seja, não é por conta de diminuição de peso, é por conta de ação medicamentosa mesmo. Então, a cada vez mais que se estuda essas drogas, você vai conhecendo novas indicações. Certo. E o que o senhor me fala? Hoje em dia a gente percebe que tem muitas pessoas que estão fazendo uso das canetas no mercado negro, né? Entre aspas. Muitas pessoas compram e estão fazendo uso das canetas por conta própria, por indicação de, inclusive, alguns profissionais de academia. Eu tenho visto isso com uma certa frequência e em dosagens, em ciclos que o amigo faz ou que a amiga faz e acha que para si pode ser aquilo. Me fale um pouco sobre os perigos dessa automedicação. Primeiro que essas medicações, elas são para tratar obesidade. E lembrar que a obesidade é uma doença crônica. Quando você vai fazer o histórico, a anamnese do paciente, você vai ver que a história de obesidade daquele indivíduo persegue ele, às vezes, há décadas de vida, desde a infância, desde a adolescência, ou seja, o paciente é obeso por muito tempo. Então, ao se tratar a obesidade com esse tipo de medicação, primeiro a gente tem que imaginar que o tratamento é crônico. O indivíduo não vai suspender o tratamento por ter atingido um determinado peso. Até pacientes que fazem cirurgia bariátrica, 40% reganha o peso perdido. Acabam tendo que fazer novamente um tratamento de maneira mais crônica. Essas medicações elas não deveriam ser utilizadas para aquelas pessoas que têm um sobrepeso leve ou que não estão no peso que gostariam de estar. Porque quando a pessoa começa a utilizar essas medicações, ela, se não tiver uma orientação nutricional adequada, uma atividade física regular, acaba perdendo muito peso, perde muita massa muscular e, às vezes, isso acaba trazendo distorções na imagem. Hoje já se fala até em pacientes que estão extremamente magros, que já não sentem mais fome e não conseguem parar de utilizar essas medicações. Então tem uma série de complicações quando utilizadas de maneira inadequada. E essas medicações hoje que estão vindo importadas do Paraguai ou de fora, de outros locais, o grande problema é que você não tem a origem da droga, você não sabe como ela foi armazenada e nem sabe o processo de realização dessa medicação, como ela foi sintetizada. Então, realmente é um grande risco à saúde utilizar drogas que você não sabe a procedência, não sabe o que é que tem realmente ali dentro. E essas medicações, às vezes, nem bula possui, você não sabe a quem recorrer em casos de complicações. Só para a gente ter uma ideia, Michele, por exemplo, o Ozempic, a semaglutida, ela é uma medicação que ela é feita dentro de uma bactéria e a partir dali, como um biológico, ela é extraída da bactéria e é purificada e comercializada. Então imagina, a gente não tem esse grau de tecnologia, não é apenas pegar a substância e misturar que vai dar a medicação, não é isso, tem todo um processo
molecular, inclusive, para se conseguir essas medicações. Nós que somos profissionais da área da saúde, a gente vê, eu, por exemplo, vejo em consultório com muito assombro esse avanço de pessoas que se deixam levar ou que colocam a sua vida, a sua saúde em risco por conta de uma pressão estética, porque a maioria, eu percebo que são mulheres que querem, não realmente teriam necessidade de fazer o uso, mas que querem ter o shape do momento, que é o termo que se usa hoje em dia. Eu vejo com bastante preocupação e por isso a importância de nós estarmos trazendo esse conhecimento científico respaldado para que as pessoas tenham cuidado com realmente a sua saúde e não façam automedicação porque tem realmente muita consequência negativa. Isso acaba sendo até um paradoxo, um absurdo, porque a pessoa ela quer se aparentar saudável, ela aparenta estar saudável, com músculos, com perda de peso, mas na verdade ela está cheia de substâncias químicas que aumentam o risco de doenças. Hoje é muito comum, inclusive, ver nas redes sociais, nos noticiários, pessoas jovens infartando, tendo trombose, uso de anabolizantes, uso de substâncias químicas que não são seguras, que as pessoas usam para aparentar um corpo saudável, que na verdade não tem. É a imagem que vem à frente da saúde, né? É bem preocupante mesmo. Doutor José, o senhor falou ainda há pouco sobre o pré-diabetes, diabetes, de uma forma didática para que as pessoas consigam entender até onde eu considero pré-diabetes, o que é a pré-diabetes e o que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Muita gente não sabe. O diabetes é uma doença que é caracterizada por níveis crônicos elevados de glicose no sangue. Para a gente considerar um indivíduo saudável, ele deve ter no máximo até 99 de glicose de jejum. E existe uma outra métrica também, uma outra maneira de avaliar isso, que é a chamada hemoglobina glicada, que é um exame que mostra como esteve as variações de açúcar, a média de açúcar dos últimos 90 dias. O normal é até que seja até 5,6%. Pois bem, quando o indivíduo apresenta níveis de glicose de 100 até 125 em jejum, é classificado como pré-diabetes. E acima de 126 já é classificado como diabetes. O mesmo também ocorre com a chamada hemoglobina glicada. Valores de 5,7 até 6,4% é classificado como pré-diabetes e acima desse valor, 6,5 para cima, já é considerado o diagnóstico de diabetes. Mas, na verdade, o que acontece? O indivíduo que já é um pré-diabético, que tem esses valores, ele já está desenvolvendo complicações, porque o açúcar em excesso no sangue causa uma série de alterações nos nossos tecidos que já vai preparar o terreno para a pessoa ter as suas complicações. É muito comum o diabético, ao ser diagnosticado, ele já ter problemas na retina, já ter problemas vasculares, já pode ter problemas nos nervos. Então já não é uma coisa inócua ter açúcar alterado, ter açúcar um pouco aumentado. E como o diabetes é uma doença silenciosa, o indivíduo não tem sintomas, os sintomas clássicos da doença, que é urinar muito, beber muita água, perder peso, só vai acontecer quando o indivíduo está com a glicose muito elevada, acima de 200, acima de 300, mas ele já pode estar diabético há muitos anos, inclusive, com níveis de açúcar que não são níveis que vão dar sintomas, mas é suficiente para lesar os órgãos. Então é uma doença silenciosa. Por isso que o paciente, a partir dos 35, 40 anos, deve ter a sua glicose medida e, lógico, deve ser medida antes, até se o paciente já tiver a obesidade, por exemplo. Já tem que começar a procurar, inclusive em adolescentes e crianças também, o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, é como se o organismo identificasse as células que produzem insulina como se fossem células estranhas ao próprio corpo. E o organismo vai lá, o sistema imunológico vai e começa a destruir essas células. Então é muito comum isso acontecer em crianças, adultos jovens, mas pode ocorrer em qualquer fase da vida. Então o diabetes tipo 1 é uma doença que o organismo próprio destrói suas células produtoras de insulina. Já o tipo 2 está relacionado à obesidade, a uma genética que esse indivíduo tem, ou seja, filhos de diabéticos, inclusive, já nascem com 30% de chance de se tornarem diabéticos. O que vai mudar realmente é se o indivíduo engordar e não fizer atividade física ao longo da vida.
Tá. O paciente passou da fase da pré-diabetes e já recebeu o diagnóstico do diabetes tipo 2, por exemplo. A gente consegue reverter esse quadro? O diabetes tipo 2 já instalado tem cura ou ele tem um tratamento? E se sim, como é que a gente consegue tratar, doutor Américo? A gente não fala em cura, a gente fala em tratamento mesmo do paciente. Eu consigo estabilizar, porque quando o diabético tipo 2 ocorre, o paciente já vem num processo também de destruição das células produtoras de insulina, e para que ocorra o diabetes tipo 2, em média, 60% dessas células já foram destruídas. Então, o que resta, que nós vamos tratar em cima desse paciente. É lógico, se o paciente perde peso, faz atividade física, ele facilita o tratamento dele. E as medicações ficam mais fáceis de serem utilizadas e de terem o seu objetivo, que é o controle da glicose. Mas tratar diabetes sempre vai ter que ter medicação. Não se trata diabetes só com dieta e exercício. Eu tenho que ter alimentação, lógico, uma boa alimentação, orientação nutricional, perda de peso, atividade física, mas o diabetes é uma doença que aumenta o risco do indivíduo infartar, de ter problemas vasculares em 3 a 4 vezes mais do que o indivíduo não diabético. Então ele sempre vai precisar de tratar não só a glicose, como a sua hipertensão, que geralmente vem associado, os seus níveis de colesterol, ou seja, é um tratamento que engloba vários fatores, não apenas o açúcar. Entendi. Doutor Américo, além das canetas emagrecedoras, qual é o outro tratamento que a gente pode usar no seu consultório da endocrinologia que o senhor utiliza para tratar o diabetes? O diabetes ele possui várias medicações com inúmeros mecanismos de ações diferentes. Então tem remédios que melhoram a ação da insulina, tem remédios que fazem com que o organismo secrete insulina no corpo, tem medicações que fazem urinar o excesso de açúcar, tem medicações que fazem melhorar a ação da insulina a nível de gordura e de massa muscular. Então, na verdade, não existe um tratamento, uma única substância química. O tratamento do diabetes, ele deve conter medicações com ações diferentes para que essas ações juntas consigam um melhor resultado para aquele paciente. Então é de acordo com o histórico do paciente. Cada caso complicações. Cada caso é um caso, né? Doutor Américo, eu percebo que tem muitos pacientes que têm muitas dúvidas em relação ao diabetes e que negligenciam muitas vezes os primeiros sintomas. E quando eles percebem, eles já estão num grau mais avançado da doença, muitos chegam ao ponto de perder membros, por exemplo. Como é que o senhor vê o avanço, os primeiros sintomas? Por exemplo, o paciente chega com o senhor com pré-diabetes. Quais são os primeiros sintomas que ele percebe, ou nesse momento ainda como é uma doença silenciosa, ou a gente não consegue perceber, a gente só vai perceber quando já começa a gerar sintomas físicos muito visíveis? Como é que funciona essa evolução? O diabetes, um dos órgãos mais atingidos, e o primeiro órgão atingido pelos níveis de açúcar alto no sangue, são os vasos sanguíneos. Então o diabetes ele causa uma vasculopatia, uma lesão nos vasos sanguíneos. Desde os vasos menores, problema na retina, perda de visão, problema nos rins, perda da função renal, e problemas em vasos maiores também, como AVC, derrame, infarto. E a vascularização do indivíduo ela começa a ficar muito prejudicada. Outros fatores que vêm associados ao diabetes prejudicam mais ainda. Se o indivíduo é hipertenso, se ele tem um nível de colesterol alto, um nível de triglicerídeo alto, uma dieta inadequada, um sedentarismo e o tabagismo também. Então, todos esses fatores juntos vão lesando cada vez mais os vasos do organismo. Em relação à amputação, o que acontece? É uma doença também multifatorial. O indivíduo tem uma circulação prejudicada para os membros inferiores, ele já tem lesões nos nervos que fazem com que aquele pé fique mais anestesiado, mais dormente. Então o indivíduo acaba ferindo o pé com mais facilidade e como ele não sente dor e a vascularização está ruim, ele não consegue cicatrizar a ferida e ao mesmo tempo, como não dói, ele não vai ter nenhum tipo de incômodo. Então ele continua andando com sapatos normais, continua pisando em cima daquela ferida, isso vai causando úlceras, infecções recorrentes. Se chegar essa infecção até o osso, muitas das vezes
o tratamento é a amputação. Isso piora muito se o paciente for tabagista, se ele for fumante, a vascularização dos membros inferiores ela é muito prejudicada. Muitas vezes as mulheres, elas percebem, elas vão fazer a unha, e elas têm costume de tirar a cutícula ali um pouquinho mais fundo, e aí fere aquele local, principalmente no pé. E aí essa cutículazinha que foi tirada não forma uma feridinha, não cicatriza, aumenta, aí melhora um pouco, aí daqui a pouco progride de novo. As histórias, elas são as mais variadas possíveis, né? Então, como o paciente tem um pé que é dormente, anestesiado, a gente tem histórias no consultório das mais variadas. Por exemplo, tem paciente que vai na praia, está descalço, pisa na areia quente, mas para ele não está quente a areia, acaba ferindo o pé. Tem pacientes que fazem escaldapé, isso é uma coisa muito perigosa, porque a água ela pode estar muito quente para uma pessoa normal, mas para aquele paciente que o pé é anestesiado, a água está boa, está morna, então acaba lesando, perde a sensibilidade. Já vi casos de pacientes que tinham uma coisinha dentro do sapato, um algodãozinho, uma pedra, e ficou andando com aquilo durante meses, porque não sentia, não fez olhar como é que está o sapato, se tem algum corpo estranho dentro. Então, são várias maneiras de você lesionar esse pé. Um sapato que não está muito bem condicionado para aquele pé. Às vezes, os pacientes idosos também já têm o seu pé mais inchado, uso de medicações, problemas vasculares, continuam usando o mesmo número de sapato do passado, isso acaba lesando o pé também. Ou seja, como o pé é dormente, o indivíduo não sente. Isso acaba perpetuando esse ciclo de lesões. E eu percebo que o principal gatilho realmente para esse avanço do diabetes é a alimentação. O paciente que tem a obesidade e o diabetes associado é um paciente que é um pouco mais difícil de tratar por uma questão de mentalidade também. É muito difícil a pessoa sair daquela... Muitas vezes tem um quadro de um comer transtornado ou um comer compulsivo, uma necessidade absurda de doce. E a gente percebe em consultório que não é só uma necessidade, porque tem a fome fisiológica, né, que é aquela fome que nós conseguimos perceber, os sinais físicos, que é uma fome que é mediada pelos hormônios associados à sensação de fome e saciedade. Entretanto, alguns pacientes eles têm essa desregulação hormonal dos hormônios de fome e saciedade e tem a fome emocional. E eu percebo que muitos pacientes que possuem a obesidade e diabetes, eles têm essa dificuldade pela questão da fome emocional. A necessidade realmente do doce. Falam, doutora, eu preciso comer um doce após o almoço. Eu não consigo ficar sem comer o doce. Nesses casos, doutor, o senhor também lança a mão de paliativos, tipo um refrigerante diet, um refrigerante zero açúcar, um chocolate diet? Até que ponto vale a pena, o senhor usa ou o senhor, da sua prática clínica, o senhor abomina e pede para tirar mesmo? A orientação nutricional é sempre um fator crucial no tratamento. Não se trata doenças crônicas como diabetes apenas com remédio. Tem que ter o remédio, tem que ter a mudança nutricional, tem que ter atividade física, tem que ter um apoio nutricional, um apoio do professor de educação física, apoio às vezes de outros profissionais que nos ajudam nesse tratamento. Em relação a comer doces, açúcares, sempre é prejudicial para o diabético, porque se ele for comer um açúcar, que nós chamamos um açúcar simples, que está no doce, que está no refrigerante, os picos de açúcar, a quantidade de açúcar que vai entrar no sangue é muito alta, e essa quantidade de açúcar em pouco tempo que causa repetidamente as lesões. É lógico que hoje a nutrição ela tem várias maneiras de você conseguir utilizar alimentos mais palatáveis, com menos adições de açúcar, com menos teor de gordura, mas esses alimentos eles são apenas exceções, não vão fazer a regra no paciente. Muitas pessoas perguntam se o diabético pode comer frutas, por exemplo. Pode. Mas isso vai ficar dentro do quê? De um esquema nutricional. Isso. O que ele vai comer de arroz, de carne, de peixe, de frango, de feijão, de o que ele vai comer de fruta. Então isso faz parte de um esquema
de programação alimentar. Por isso que ele tem que passar com um profissional da nutrição para que ele realmente saiba como escolher melhor seus nutrientes. Eu sempre gosto de frisar, de ressaltar a importância do alimento. Em consultório, eu sempre digo que o alimento, ele pode ser o fator determinante na sua doença ou na sua saúde. Como diria Hipócrates, desde 4.000 anos antes de Cristo, que o nosso alimento é o nosso remédio. Muitas vezes o alimento, por exemplo, no paciente diabético que tem a necessidade do doce e que não está fazendo um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, porque realmente em alguns momentos precisa ser avaliado por esse profissional, porque estão num quadro de vício. Quando eu percebo que esse paciente vai ter a resistência, que ele não vai conseguir levar um plano alimentar sem o doce, a gente tem estratégias que podem facilitar a vida desse paciente. Por exemplo, vamos colocar o doce com um índice glicêmico menor ou associado com uma fibra, porque a absorção vai ser mais lenta, então a gente vai evitar esses picos da glicose, vai diminuir a liberação da insulina. Então tem um manejo. O importante é que as pessoas procurem realmente um tratamento especializado e não façam por conta própria, né? Porque informação é sempre benéfico. Quando a gente está bem informado, a gente tem poder de escolha e poder de ser protagonista da nossa saúde. Doutor Américo, para a gente finalizar o nosso programa, porque assim, obesidade e diabetes é um tema que nós passaríamos horas aqui falando, tem muitos assuntos que a gente consegue linkar com os dois temas, porque realmente é um assunto de muita relevância para a saúde pública. Mas para que a gente, como nós temos o tempo aqui limitado, para nós finalizarmos o nosso programa, tem alguma mensagem, além do que nós não falamos aqui, que o senhor queira passar para os nossos telespectadores? Eu acho que é importante que as pessoas que têm na família conhecimento da doença diabetes, da obesidade, procurem realmente mudar seus hábitos alimentares, procurar informações, comer de maneira mais adequada, fazer atividade física, né? Guardar um pouquinho, andar, caminhar, fazer algum tipo de atividade. Porque essas doenças, elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Inclusive, a criança, quando obesa, ela já está preparando todo o cenário para um dia se tornar diabético. E, na verdade, o que é que se vê hoje em dia? Que indivíduos cada vez mais novos estão se tornando doentes. Quando eu estudei pela primeira vez diabetes, alguns anos atrás, né, põe tempo nisso daí, na própria conceituação do diabetes, vinha uma idade que geralmente o diabetes tipo 2 começava a partir dos 40 anos. Isso foi apagado, porque hoje a gente vê crianças, adolescentes já com essa doença. Então a doença começa com os hábitos alimentares inadequados, com atividade física. Hoje em dia quase nenhuma criança sabe andar de bicicleta, já reparou isso? Verdade. Só videogame, tablet. A brincadeira é boa, mas a pessoa tem que se mexer. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Nosso corpo, nossos ancestrais eram caçadores, coletores, viviam nas savanas africanas andando, caçando, correndo, fugindo de leões, dos tigres dentes de sabre. Então nós não fomos feitos para ficar sentados. É isso mesmo. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês. Procurem sempre um profissional. Doutor José Américo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito esclarecedora toda a nossa conversa. Fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Obrigado a todos. Nós ficamos por aqui e finalizo agora mais um programa Papo de Nutri, que hoje falou sobre obesidade e diabetes com o endocrinologista Dr. José Américo. Muito obrigada.